Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje eu venho falar para vocês aqui sobre a aliança de Deus com Noé. Essa passagem se encontra no capítulo 9 do livro de Gênesis e ela acontece logo após, o término do dilúvio ali, as águas baixarem e Deus permitir que Noé e sua família saiam da arca. Quando Deus permite que eles saiam da arca, a palavra diz no capítulo 9, no versículo 1, já que Deus abençoa Noé e toda a sua família. E estabelece uma aliança com Noé e sua família e diz que para eles irem, multiplicarem, frutificarem sobre a terra, que os animais e todas as aves e os peixes, o pavor deles viriam, do pavor se estabeleceria, quer dizer, eles teriam domínio, sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Ou seja, Deus entregou tudo de bom, na terra ali a eles. E veja bem que aí começa, a reflexão. A aliança foi feita por Deus. Certa vez Noé planta uma vinha e dessa vinha ele faz ali o vinho e bebe até se embriagar. Dentro da sua tenda, a Bíblia relata que ele deita nu, Provavelmente na parte que era destinada ali aos seus aposentos, ele deita nu. E seu filho mais moço, Cã, entra ali, vê a nudez do pai, sai e conta aos irmãos mais velhos, sorrindo, zombando da nudez do pai. Sem e Jafé, os irmãos mais velhos, vêm de costa, joga a capa em cima de Noé, tampando a nudez do pai. No outro dia, provavelmente, eles chegam no pai e comenta, talvez até orientando, talvez com certa repreensão, a Bíblia não é bem clara, mas fato é que quando Noé fica sabendo, ele fica irado e amaldiçoa Cã. Ele diz: maldito seja Cã, e toda a sua descendência. A reflexão, irmãos, é o seguinte: quem pode mais, Deus ou o homem? Deus tinha feito uma aliança sobre Noé e toda a sua família, e Noé amaldiçoou seu filho. Cã recebeu aquela maldição, recebeu aquelas palavras de maldição do pai, e a sua descendência, seu povo, se tornou um povo amargo, um povo difícil, ao ponto de ter que ser destruído. O povo que habitava Canaã foi destruído, pelo povo de Israel, nas mãos de Josué, aos comandos de Josué, pelas mãos de Deus. Veja bem que Noé, ele pecou, ele sabia que o vinho embriagava, ele se embriagou. Talvez a intenção dele não era embriagar, talvez a intenção dele era só tomar um pouco de vinho, e chegou ao ponto, de se embriagar. Ele que ficou nu. Ao meu ver, quando Noé fica sabendo no outro dia, ele tinha que ter reconhecido primeiramente o seu erro, a sua falha. Ter caído de joelhos aos pés do Senhor e pedido perdão. Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, fiz com que meu filho se escandalizasse com o meu pecado. Porque se ele não tivesse nu, embriagado, Cã não teria do que zombar. Se Cã entra no quarto e pega ele orando, Cã não teria o que zombar da oração dele. E Cã, quando recebe as palavras de maldição do pai, deveria ter tido a mesma atitude. Cair de joelhos e: Senhor, me perdoa, pai, me perdoa pelo que eu fiz. Senhor, me perdoa por ter pecado contra meu pai. Mas aquele povo não conhecia a graça e a misericórdia de Deus ainda. Apesar da Bíblia dizer que o Senhor viu justiça, e graça em Noé, mas ele não conhecia a graça e a misericórdia que nós conhecemos. Ou seja, Deus firmou uma aliança com você e ele não se esqueceu dela. Não pense que Deus mudou a história. Pense que ele pode mudar, porque ele é Deus, mas se ele fez uma promessa, se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque o Senhor não é filho do homem para que se arrependa ou esqueça ou mude de ideia.
O Senhor é Deus, e passarás os céus e a terra, mas as suas promessas não passarão. Veja bem que muitas vezes a gente aceita o que vem negativo de alguém, talvez usado pelo inimigo, talvez usado simplesmente pela maldade natural que todos nós temos no nosso coração. A gente aceita e recebe essas palavras negativas. E isso faz com que a gente esqueça da promessa de Deus, dos cuidados de Deus, de onde Deus nos tirou, do que Ele fez, porque a gente começa a olhar para o agora e esquece do ontem. A gente tira o foco, né? Muda o foco, em vez de estar sempre olhando para Deus, olhando para Jesus, a gente começa a olhar para o lado, igual Pedro quando estava caminhando na água. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele virou e olhou para o mar, sentiu o vento, olhou para o tamanho das ondas, ele começou a afundar. Davi derrotou o gigante porque ele lembrava de Deus o tempo inteiro. Ele não fazia igual o exército de Israel, que estava olhando para o tamanho do gigante e se esqueceu do tamanho do Deus que levantou aquele povo. Não esqueça das promessas de Deus na sua vida e não pense que Deus se esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. Nós devemos nos procurar fazer uma reflexão todos os dias de como nós estamos conduzindo a nossa vida, do que a gente está fazendo, de como estamos levando a nossa vida diante de Deus, para que nós possamos nos redimir dos nossos pecados e alcançar a nossa terra prometida, a nossa Canaã, a nossa promessa. Porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós buscamos a evolução, buscamos a santidade todos os dias. Tenhamos um coração voltado para as coisas de Deus. Veja bem que a vinha de Noé, ela podia trazer o suco, ela podia trazer a fruta para matar a fome, mas ela também trouxe o vinho que embriagava. Cuidado com o que você põe dentro da sua casa, cuidado de como você usa o que tem dentro da sua casa. A internet é um exemplo claro disso, de que ela traz muitos benefícios. Ela te ajuda no seu trabalho, otimiza o seu trabalho, mas ela também pode te fazer pecar. Cuidado. Cuidado com tudo que você tem, cuidado com as coisas que você convive, cuidado com as pessoas que você traz para o seu lado. Noé não tinha intenção de se embriagar e ficar nu, mas ficou. Vigia. A Bíblia manda vigiai e orai. Quer dizer, a vigilância vem primeiro que a oração. Cuidado. Deus não se esqueceu de você. Somos nós que esquecemos de Deus. Somos nós que esquecemos da aliança de Deus. Mas a aliança que Ele faz com a gente, Ele não se esquece e ela não se quebra. Amém? A paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês.